Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A mulher da estrada rural. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o marido de uma amiga dela. Ela conta que são de Apucarana, interior do Paraná, e vai contar aqui pra gente assim como esse amigo dela, que aqui ela vai chamar de José, assim como ele contou. Então ela conta que estava ela, o marido dela, o José e a esposa dele, a Dirce, os nomes estão todos trocados, ok, pessoal? Estavam na casa dela, jogando papo fora, né, conversando, quando entrou o assunto sobre coisas sobrenaturais. E foi aí que o José contou uma coisa que aconteceu com ele que deixou todo mundo intrigado. E é isso que ela vai contar pra gente aqui. Então diz que era uma sexta-feira e ela diz que lá o pessoal gosta de fazer uma cavalgada entre uma cidade e outra, ainda mais em época de rodeio. E não era diferente com o José. Ele era jovem e foi ele mais dois amigos foram a cavalo até uma cidade vizinha chamada Califórnia, onde ia ter um rodeio. Então eles saíram de Apucarana cavalgando para chegar até Califórnia. Foram para lá, curtiram a festa, mas quando deu mais ou menos meia-noite, eles resolveram voltar para Apucarana a cavalo, né? Então não ia ser tão rápido assim. Eles iam chegar em Apucarana realmente quase de manhã. E ela diz que lá na cidade tem uma vila rural colonizada por ucranianos. E lá tem uma estrada popularmente conhecida como Estrada Rural. E como eles não queriam vir pela rodovia, resolveram cortar caminho pelo meio do mato e passar por essa estrada rural. Quando era por volta das 3 da manhã, eles repararam ao longe uma coisa meio clara assim, que parecia que estava em cima da cerca. Ao longe parecia um tecido, um tecido claro, assim, enroscado na cerca, talvez. Eles pensaram que era algum pano meio esfarrapado que ficou preso na cerca. Mas quando eles se aproximaram, eles viram que não era um pano amarrado ou grudado na cerca. Tinha ali uma pessoa, havia uma moça em cima da cerca. Sim, a moça estava em pé em cima da cerca. Nessa hora o José olhou para os amigos dele, todo mundo ficou ali se perguntando se aquilo era real ou não, se todo mundo estava vendo aquilo, então eles juntaram os cavalos um pertinho do outro para passarem bem juntos, perto daquilo, aquilo fosse real ou não, eles queriam passar o mais rápido possível por aquilo. E ele conta que era uma moça normal. Não fosse pela palidez excessiva dela e pelo local onde ela estava, né, em cima da cerca, diz que ele até mexeria com ela ali. Só que a hora que eles passaram perto de onde essa moça estava ali na cerca, ela meio que olhou para eles e pediu uma carona. É claro que eles negaram. Só que assim, eles estavam com tanto medo que nem o Wi-Fi passava mais, né? E foi nessa hora que o José sentiu como um baque, um peso na garupa do cavalo, atrás, no lombo do cavalo. E nisso o cavalo saiu no trote, em disparada, e ele não conseguia controlar o cavalo não respondia mais aos comandos dele. Fora que ele sentia como se tivessem unhas agarrando ele, unhas apertando as costas dele. E o cavalo em disparada, e por mais que os amigos dele tentassem alcançá-lo, eles não conseguiam, ele estava muito rápido. E os amigos gritavam para ele derrubar a moça de trás do cavalo, que era ela que estava fazendo o cavalo correr. Só que esse cavalo só parou na frente de uma igrejinha que tinha ali naquele bairro. Aí o cavalo parou. E diz que o cavalo não estava nem suado, nem ofegante, parecia que nem tinha corrido igual louco por uns 4 quilômetros. Quando José chegou em casa e contou para o pai dele o que tinha acontecido, o pai dele disse que naquela região haviam estuprado e matado uma moça. E diz que vira e mexe há relatos de pessoas que passam por ali e vem uma moça pedindo carona. Agora, se realmente houve ou não uma moça que morreu ali naquela parte, ninguém sabe, mas o José carrega até hoje as marcas de arranhões nas costas dele. E nunca mais passou durante a noite por lá.
E a moça que nos conta esse relato diz também que o marido dela também não gosta dessa região, pois nessa mesma estrada já aconteceu algo estranho com ele também. Como uma vez, quando ele estava andando de moto por essa estrada e avistou um homem de capuz. E esse homem sumiu bem numa encruzilhada que fica no meio dessa estrada. O vendedor de milho estava morto. A moça que nos conta esse relato diz que sempre vai visitar as irmãs dela, Marisa e Mara. Elas moram numa cidadezinha na zona da mata de Pernambuco. E na rua das irmãs dela tinha um senhorzinho, o seu Manuel, que vendia milho assado e milho cozido. Ele ficava na esquina da casa dele, que ficava na rua de baixo da casa da irmã dela. E sempre que ela estava visitando as irmãs, ela passava na frente da casa dele, dava oi, bom dia, boa noite, enfim, e também comprava um milho. E ela diz que no período de um ano, ela visitava as irmãs dela 3 a 4 vezes no ano, às vezes até mais. Porém, em 2015, ela só foi para lá em outubro, por conta do trabalho dela e é distante de onde ela mora até a cidade das irmãs. E isso aconteceu justamente em outubro de 2015. E sempre que ela vai na casa das irmãs dela, ela relembra disso e lembra do seu Manuel. Enfim, ela foi lá em outubro de 2015, foi com a filha dela visitar as irmãs. E, como de costume, à noite passou lá na barraquinha de milho do seu Manuel. Só que ela achou algo diferente. A barraquinha dele de milho não estava onde costumava ficar, que era na esquina da casa dele. A barraca estava em frente à casa dele. Bom, mas tudo bem. Aí, a hora que ela chegou até a barraquinha de milho, lá estava o seu Manuel junto com a esposa vendendo os milhos. Embora ela nunca tenha visto a esposa dele ajudando ele a vender o milho. Então ela falou com ele, deu boa noite para ele sorriu para ela, né? Ele olhou para ela e sorriu e ele estava muito feliz. Ela conta. E ela disse que sempre achou o seu Manuel muito bonito, ele tinha uma beleza diferente, assim, ele era negro, de olhos azuis. Diz que ele era um homem, assim, por volta de uns 50 anos de idade, castigado pelo sol, negro, de olhos azuis, de estatura pequena e franzino. Porém, a esposa do seu Manuel tomou a frente e após atender outros clientes, ela se propôs a atender a moça que nos conta esse relato, que então fez o seu pedido. E quando ela saiu da barraquinha, ela ficou pensando, por que o seu Manuel não atendeu ela, como ele sempre fazia, já que a esposa dele estava ocupada atendendo outras pessoas e ele não estava fazendo nada? Bom, porém ela deixou para lá e foi embora. 3 meses depois, ela voltou para a cidade das irmãs para visitá-las e ficou alguns dias por lá. E ela conta que as irmãs dela moram assim, uma mora numa esquina e a outra no fim da outra esquina da rua do lado. E para ela se deslocar até a casa da irmã mais velha dela, a Mara, ela obrigatoriamente tem que passar na frente da casa do seu Manuel. E dessa vez, quando ela passou lá, ela não viu a barraquinha do seu Manuel vendendo milho, não viu nem ele nem a esposa dele por lá. E já era costume dela, né? Sempre que ia para lá, ia comprar milho do seu Manuel. Então ela chegou na casa da irmã dela, Marisa, e perguntou: Marisa, o seu Manuel deixou de vender milho? Por que não tem mais a barraquinha ali? Foi quando a irmã dela respondeu calmamente para ela que já fazia mais de um ano que o seu Manuel tinha morrido. Aí ela conta que ficou parada e falou para a irmã dela que ela devia estar equivocada, que não podia ser ele ter falecido nesse período de um ano, porque não fazia 3 meses que ela tinha estado lá e tinha comprado o milho do seu Manuel. Então a irmã dela foi chamar a sogra, que veio e confirmou que o seu Manuel havia morrido há cerca de um ano. E ela falou, mas eu comprei milho dele. Então a sogra falou, mas foi ele que te entregou o milho? Você comprou direto com ele? Foi aí que ela lembrou que quem entregou, quem fez a venda para ela, tudo foi a esposa. Ele ficou só do lado. E aí ela disse mesmo que a esposa tomou a frente do negócio, ela vendeu milho no lugar dele por algum tempo, mas depois ela parou. Mas até hoje ela diz que lembra daqueles olhos azuis do seu Manuel e o sorriso que ele estava no rosto ali na barraquinha naquele dia. Era ele ali, de carne e osso praticamente, que ela viu naquele dia. Então a irmã dela disse que ele deve ter aparecido
para a moça que nos conta esse relato. E as irmãs acreditaram nela, porque não tinha como ela saber que seu Manuel tinha falecido, porque naquele ano ela só foi em outubro e depois 3 meses, e depois em janeiro. Parece que ela viu o espírito do seu Manuel. Ônibus fantasma veio para evitar uma tragédia. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela. Ela diz que a família dela tem meio que um imã para coisas sobrenaturais. E a mãe dela, Maria, já viveu muitos casos assim. Na década de 80, a mãe dela trabalhava com vendas e o pai era mestre de obras. Então o carro que eles tinham na época ficava mais com a mãe dela do que com o pai, já que ela precisava fazer as cobranças e vendas na rua. E diz que a mãe dela tinha um ciúmes enorme daquele carro. Ela não gostava nem que o pai dela dirigisse. E a mãe dela conta que certo dia a tia Eulália chamou a todos para passar um final de semana na praia com ela. E aproveitar e levar as crianças, né, para se divertir um pouco. E o pai dela tinha 2 filhos do primeiro casamento que costumavam passar o final de semana com ele. E essa tia Eulália morava no litoral, tinha uma casa espaçosa e adorava crianças. Então a mãe dela respondeu que não poderia ir, porque ela tinha muito trabalho, ela tinha muitas clientes para atender, muitas cobranças para fazer, mas que ela ia pedir para o marido dela e para a irmã dele, a cunhada dela, para ir e levar as crianças. E a cunhada dela ajudava a olhar. Então ficou combinado que o pai dela ficaria com o carro para descer para o litoral, junto com a irmã dele, Catarina, e com os 2 irmãos da moça que nos conta esse relato, as crianças. E a mãe dela ficaria em casa e faria a sua rotina de ônibus mesmo, trabalharia de ônibus. Só que a mãe dela conta que ficou com um aperto no coração de deixar o marido dela dirigir. E ela ficou com aquele incômodo dentro dela, mas ela pensou que fosse por conta dos ciúmes que ela tinha do carro. Só que mesmo assim, ela decidiu ir com eles até metade do caminho, pelo menos até passar a serra. Depois ela pegaria um ônibus no meio da estrada mesmo para voltar para casa. Pelo menos assim ela controlaria a velocidade que o marido dela dirigia o carro e voltaria, ficaria mais tranquila. Mas no momento em que o pai dela pegou o carro, parece que o volante não obedecia aos comandos dele. Ele manobrava para um lado, o carro ia para outro. Aí eles paravam o carro e a mãe dela pegava o carro para levar para o mecânico, para ver o que estava acontecendo. Só que a hora que a mãe dela pegava o carro funcionava perfeitamente. O mais estranho é que a mãe dela fazia o balanceamento e a geometria do carro assim com frequência, já que ela vivia nas estradas. E mesmo com esse aviso, eles seguiram viagem, porém com a mãe dela no volante. E ela foi brigando ainda com o marido, dizendo que ele estava fazendo isso de propósito, que era para ela dirigir. Quando eles chegaram na metade da viagem, já tinha passado a serra, a mãe dela encostou o carro no acostamento, entregou o carro ao marido e disse que tinha muito trabalho a fazer, que não podia se dar ao luxo de passar um final de semana na praia. E a tia da moça que nos conta esse relato, que tinha ido junto na viagem para ajudar a olhar as crianças, desceu junto com ela do carro e disse que ia esperar até o ônibus chegar, né, para eles seguirem viagem. Então ficaram as duas lá no ponto de ônibus aguardando e o pai e os irmãos da moça que nos conta esse relato dentro do carro aguardando. De repente surge o ônibus subindo a rua, ela deu sinal para o ônibus parar, se virou, abraçou a cunhada dela para se despedir e tal, e quando o ônibus chegou, o ônibus desapareceu. Pá, sumiu feito fumaça. Aí nessa hora uma olhou para a cara da outra, atônita, sem saber o que tinha acabado de acontecer ali, e se perguntaram se realmente tinham visto aquilo, tipo o ônibus sumir. E mesmo as duas vendo o ônibus, sei lá, elas deduziram que podia ser alguma coisa da cabeça delas ou por causa da neblina e ele sumiu. E ficaram ali aguardando mais um tempo o ônibus chegar, quando de repente apontou o ônibus lá vindo. Ainda uma olhou para outra e brincou e falou: agora é o ônibus mesmo. Se despediram, se abraçaram de novo e novamente quando o ônibus chegou no ponto, ele sumiu. O ônibus desapareceu, o segundo, de novo. Aí a tia dela, já assustada, virou para a mãe dela e falou:
Maria, acho melhor você ir com a gente. Isso é um sinal. Primeiro o carro não funciona direito com o André. Depois esse ônibus fantasma. Vamos junto, pelo amor de Deus. Depois disso, a mãe dela não teve dúvidas de que isso era um sinal para ela ir dirigindo. E a viagem foi tranquila, nada aconteceu. Assim que chegaram no litoral, a mãe dela já foi levar o carro no mecânico para ver o que estava acontecendo, já que o volante não estava funcionando direito com o pai da moça que nos conta esse relato. E quando o mecânico abriu o capô do carro, meus amigos, havia um crânio lá dentro, um crânio humano, bem do ladinho do motor. Quem colocou esse crânio lá, como esse crânio foi parar lá, ninguém sabe até hoje. Mas de uma coisa, a mãe, o pai e a tia dela têm certeza. O motivo era matá-los e com o pai dela dirigindo o carro. Mas antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês a camiseta Vingança das Vacas, que é essa aqui que eu tô vestindo, olha. Ela é a nova estampa aqui da Loja Assombrada, brilha no escuro e agora já está à venda na Loja Assombrada, tá? O link tá aqui na descrição, corre lá e garante a sua. Pessoal, e se vocês gostaram desses relatos, não esquece de deixar um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!